Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Incêndio em prédio comercial bem no centro da capital deixa 13 pessoas feridas. Segundo os bombeiros, poderia ter sido mais grave se seguranças que estavam em treinamento no andar onde surgiu o fogo não tivessem agido de forma rápida. Menina de 5 anos morreu queimada em casa que teria sido incendiada pelo próprio pai, segundo a polícia. Está preso o pedreiro que confessou matar uma advogada e cortar o dedo dela para efetuar saques no banco. 11 pessoas que foram vacinadas contra a febre amarela contraíram a doença mesmo assim. E como muita gente ficou preocupada com essa notícia, nós fomos conversar com um especialista para saber por que isso aconteceu. Blitz pega em flagrante motoristas com carros mal conservados. Greve dos servidores do Ipseng chega ao fim após 2 dias com atendimento parcial. Deputados mineiros ainda não chegaram a um acordo sobre autorizar o governo do estado a dividir a Codemig para vender a empresa mais rapidamente. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. E no futebol, Cruzeiro estreia mal na Libertadores e perde por 4-2. No ano em que o Brasil comemora os 280 anos de Aleijadinho, o Museu de Congonhas cria uma programação especial para atrair milhares de visitantes. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 13 pessoas ficaram feridas em um incêndio em um dos edifícios comerciais mais antigos da capital, próximo à Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Os bombeiros precisaram isolar o quarteirão todo e isso deixou o trânsito bem complicado em uma região muito movimentada da cidade. A gente estava em sala, normal, no andar superior e inferior, e aí a gente começou a ver vários pontos diferentes de fumaça na parte de trás da sala e na parte da frente. Aí a fumaça branca, aí depois ela escureceu, aí deu um barulho. Pou! Este é o relato de uma das 90 pessoas que estavam no local onde o fogo começou. O corpo de bombeiros foi chamado imediatamente. Fizemos o isolamento aqui, quase todo o quarteirão, para a segurança das pessoas e subimos para averiguar. Isolamos 4 andares logo abaixo, onde supostamente seria um incêndio, e subimos para averiguar. Quando a gente chegou no local do incidente, todo o fogo já havia sido extinto pelos funcionários e brigadistas ali da própria empresa onde aconteceu. O incêndio começou no 18º andar deste prédio, onde funciona essa galeria, ao lado da Praça 7, aqui no centro da capital. Lá em cima, funciona uma escola de formação de seguranças. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi o que ajudou para que ninguém se ferisse gravemente. 3 pessoas que tiveram queimaduras de 1º grau foram encaminhadas ao Hospital João 23. O que a gente identificou são instrutores e alunos que estavam no local e nós tivemos aí um total de 13 pessoas necessitando atendimento. Jardel é um dos coordenadores da escola incendiada e suspeita que uma obra no local tenha causado o incêndio. Olha, eu não posso atestar nada que não sou perito, mas enfim, estava tendo ali uma manutenção com solda lá dentro do estande de tiro. Então, a causa efetiva, somente a perícia vai averiguar. O que a gente identificou é que o estande, ele realmente estava todo, a parte interna dele, a parte do isolamento, toda consumida aí pelas chamas. A Defesa Civil interditou parcialmente a área atingida. Não foram identificados danos aparentes à estrutura, nenhum dano considerável, porém essa interdição ela é preventiva para que amanhã a Defesa Civil nos informou que vai retornar, fazer uma nova avaliação do local para identificar se há necessidade de interdição parcial ou total. Uma menina de 5 anos morreu e o pai ficou ferido em um incêndio dentro de casa, em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. O homem teria ateado fogo no imóvel. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Silveira, que está na nossa redação. Marcelo, que notícia triste, hein? Boa noite. Pois é, Inácio. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. De acordo com a Polícia Militar, o homem havia se separado da mulher recentemente, há cerca de 2 meses, mas estava inconformado com o fim do relacionamento. Ele foi até a residência onde a criança estava, se trancou lá dentro com ela e ateou fogo no imóvel. Durante as buscas, o corpo da criança foi encontrado dentro da casa, já o pai estava desacordado no quintal da residência. Ele foi socorrido e levado aqui para o Hospital João 23 com 90% do corpo queimado. Inácio.
Ok, fica com a gente mais um pouquinho, Marcelo, porque ele traz um outro assunto sobre a prisão ocorrida lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, sobre o homem que confessou matar uma advogada e cortar o dedo dela para tentar efetuar aí saques no banco. Marcelo, quais são os detalhes dessa história escabrosa aí, em palavra do tempo da minha avó, que eu ressuscitei agora? Pois é, uma notícia muito estranha, muito triste também, né? A Polícia Civil confirmou que o rapaz, o suspeito, o Edivaldo Ferreira, conhecia a vítima. Ele havia trabalhado para ela como pedreiro. O corpo da advogada Luzia dos Santos, de 67 anos, foi encontrado dentro de uma mala às margens de um rio. Ela teria sido estrangulada com um fio de telefone. A polícia contou que o Edivaldo, Inácia, não conseguiu efetuar os saques no banco, porque além da biometria, o banco também pede a senha e isso ele não tinha. Agora o rapaz vai responder por homicídio e também por ocultação de cadáver. Que bom, então, que esse está preso, né? Obrigada, Marcelo. Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro no cruzamento da Avenida João Pinheiro com Rua Timbiras, na região centro-sul de Belo Horizonte. Chovia forte quando a árvore tombou sobre a pista na tarde de hoje. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o trânsito foi interditado no local, causando lentidão. E, por sorte, ninguém ficou ferido. 589 casos de febre amarela continuam em investigação aqui no estado. E entre os casos já confirmados, há pacientes que haviam sido vacinados. Por isso, uma comissão com a participação do Ministério da Saúde investiga o histórico desses pacientes. De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde do Estado, 264 casos foram confirmados em Minas até o momento. Deste total, 11 foram diagnosticados em pessoas que haviam sido vacinadas. Estes dados deixaram muitas pessoas preocupadas com a eficácia da vacina. Você tomou vacina? Tomei. E ainda toma algum outro cuidado para evitar? Com certeza, né? Eu tenho, todos os cuidados, repelente, né? A gente já usa repelente, né? A gente mora em índice de mosquito é muito. Mas agora com essa notícia mais ainda. Mas este especialista tranquiliza a população ao explicar por que estas pessoas contraíram a doença. Contra o vírus. Então vai acontecer que as pessoas picadas não ficarão protegidas e podem desenvolver a doença. Uma nota da Fiocruz que está sendo divulgada na internet confirma a eficácia da vacina e tranquiliza a população já imunizada. De qualquer forma, é importante continuar tomando outras medidas além da vacinação. Pode fazer uma complementação com spray de caridina para facilitar a proteção. Colocar na pele, nas roupas de 10 em 10 horas para se garantir na proteção. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais e o Ministério da Saúde continuam investigando os casos de febre amarela com históricos de vacinação prévia. Os pacientes que apresentaram este quadro clínico vão permanecer monitorados. Andar com o veículo em mau estado de conservação dá multa. Você se lembra disso? Quando fica adiando o conserto dos faróis, por exemplo, ou a troca de pneus. E olha, aqui no estado, nos últimos 2 anos, cresceu mais de 100% o número de autuações por causa dessa infração, segundo o Detran. Hoje de manhã teve blitz da Polícia Militar para inspecionar os veículos nas ruas e vários motoristas irregulares foram multados. Pneus, para-choques e lanternas. Esses são apenas alguns dos vários itens do seu veículo que têm que estar conservados para sua segurança e a de outras pessoas ao redor. Pneus lisos, então que não garanta segurança, o pneu tem que estar em bom estado de conservação. Trinca no para-brisa ao lado do motorista, afetando sua visão, aquela visão crítica ali ao seu lado. A lataria com corrosão excessiva, o banco solto dentro do veículo, portas amarradas, lanternas soltas, quebradas. Então são vários aspectos que afetam diretamente a segurança, colocando em risco o condutor e os demais usuários, porque aumenta considerável o risco de acidentes. Este homem teve vários problemas ao passar pela blitz. Além da documentação atrasada desde 2012, o carro apresenta irregularidades quanto à manutenção. Comprei um carro agora na mão de um cidadão. O cidadão falou para mim que o carro estava com 2017 pago. Tem 3 filhos para criar, moro de aluguel. Infelizmente, mais um prejuízo agora. Vai prender o carro, não sei o que eu vou fazer. Ué. Um rapaz tinha roubado os retrovisores da minha moto. Aí eu tava sem, infelizmente recebi a multa aqui da guarnição aqui, né? As estradas estão péssimas. Cheio de buraco, estoura o pneu da gente. O meu mesmo estou usando o step porque o meu pneu está estourado. Ontem eu perdi minha placa na enchente. Estou sendo autuado,
pelo Estado por causa de um erro do próprio Estado. Dados divulgados pelo Detran comprovam que as multas por transitar com veículo em mau estado de conservação cresceram 129% na capital mineira em 2016 e 2017. Os números deste ano ainda estão sendo computados. Desleixo de alguns condutores, né? Alguns condutores deixam o veículo, não dá aquela manutenção preventiva, corretiva quando necessário. Nós estamos hoje atuando em toda a cidade de Belo Horizonte. Então o condutor, proprietário do veículo, ele tem que primar, porque pela segurança, estar com o veículo em condições, né, para rodar nas nossas vias. Conduzir o veículo em más condições de conservação é infração grave, com multa de R$ 195,23 e rende 5 pontos na CNH. Valdemir é dono de uma empresa especializada em restauração de veículos. Ele concorda com o tenente da Polícia Militar quando afirma que manutenção preventiva é a melhor maneira de evitar multas e acidentes. Se ele vê algo de alteração no seu veículo, por exemplo, né, o pneu careca, ou até mesmo alguma coisa surgindo na pintura do carro, que seria maresias, né, alguma lanterna quebrada, eu acho que é a hora dele procurar um profissional da área, né, ou da confiança dele para estar fazendo esse reparo. De 10 mil quilômetros, né, rodado, já é um ponto dele já começar a olhar isso aí, porque a partir daí já começa a acontecer alguns problemas já. Quem ignora os conselhos da polícia e de especialistas e ainda passa direto pela blitz, acaba assim, parado às pressas por causa de um pneu careca e autuado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Chega ao fim a greve dos servidores do IPSENG, iniciada na segunda-feira. O governo de Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e o Sindicato dos Servidores do IPSENG firmaram hoje um acordo. O governo vai oferecer a ajuda de custo por dia trabalhado, atrelada ao cumprimento de metas, estendendo esse benefício para quem trabalha menos de 30 horas semanais. A compensação dos 2 dias parados será negociada aí entre governo e direção do IPSENG. O CISPSENG, do sindicato, confirmou aí o acordo e o retorno imediato ao trabalho. Foi lançado hoje o programa de justiça restaurativa nas escolas de Belo Horizonte. O objetivo é mediar conflitos, sejam eles entre alunos, professores ou funcionários. É evitar, por exemplo, que um boletim de ocorrência seja registrado por causa de uma briga que possa ser resolvida apenas com uma boa conversa. O Programa de Justiça Restaurativa nas escolas é uma parceria do Ministério Público do Estado, Tribunal de Justiça, Secretarias Municipal e Estadual de Educação, Fórum Permanente do Sistema Socioeducativo e da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo é fazer com que situações de conflitos nas escolas estaduais e municipais dos ensinos fundamental e médio sejam solucionadas por meios que atendam às necessidades de todos os envolvidos. A justiça restaurativa ela é uma nova visão sobre o conflito que pretende a satisfação de todas as pessoas. Então, ela pretende que saiam satisfeitos vítima, o autor do ato e a própria comunidade em que aquele conflito aconteceu. Núcleos para orientar membros da comunidade escolar, como professores e funcionários, serão formados nesta primeira etapa. Cada escola terá 5 agentes de JR. Esses 5 agentes de justiça restaurativa, eles vão formar um núcleo de orientação e solução de conflitos escolares. Esses núcleos podem ser formados por professores, por outros profissionais da escola, então porteiros, cantineiros, inspetores, qualquer pessoa da escola, alunos, pais. A comunidade escolar é que vai escolher quem são os 5 agentes. Segundo a Guarda Municipal de Belo Horizonte, de janeiro de 2012 a setembro de 2014, foram registradas nas escolas municipais 6.145 ocorrências. Destas, quase 4.600 seriam de baixo potencial ofensivo. Para a coordenadora de projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação, houve queda nos casos de BI, os boletins de intervenção que são registrados pela Guarda Municipal. De acordo com Eliane, o projeto deve ajudar a melhorar ainda mais os números. A entrada da justiça restaurativa vem fortalecer essas ações. Quais? O plano de convivência escolar, que cada escola deve produzir, também a instalação das câmaras de mediação de conflito a partir dos colegiados escolares. São 2 projetos estratégicos hoje para a Secretaria Municipal de Educação. No total, 240 escolas devem receber o programa.
Para Fernando Jaime, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, a justiça restaurativa deve estabelecer um novo paradigma nestes tipos de conflitos. Tende a ser uma verdadeira transformação na forma de relacionamento e na forma de se construir uma cultura de paz nas relações, não só dentro das escolas, mas na relação da escola com a família, na escola com a comunidade. Então, creio que esse projeto tem um grande potencial transformador de melhorar a convivência dentro da nossa sociedade. 120 escolas municipais e 120 estaduais de BH já foram selecionadas por uma comissão do Ministério Público para participar desse programa Justiça Restaurativa. E agora o assunto é política. Hoje, a Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa está analisando o pedido do governo de Minas de mudar a estrutura da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, para que a privatização da empresa fique mais fácil. Com a mudança, a parte que será colocada à venda é aquela que concentra a extração do nióbio, um metal raro no mundo e indispensável na produção de aços especiais, usado aí desde a produção de aviões até de computadores. O Brasil concentra 98% do nióbio mundial e 75% desse volume está em Minas. E esse é um dos assuntos que vamos tratar agora com o nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, eu tenho duas perguntinhas para você aí. O governo devia mesmo, na sua opinião, privatizar a Codemig? E a segunda questão, você acha que o mercado, com essa privatização colocada, vai se interessar por comprar rapidamente a empresa? Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Inácia, não se trata de uma privatização. O governo está vendendo parte, 49% da empresa, mas continua com o controle majoritário sobre ela. Ela continua sendo estatal e agora de uma economia mista, né? O governo está precisando sair do vermelho, então ele vai buscar esses recursos no mercado para poder viabilizar as suas contas. Então, para facilitar, para acelerar essa venda e tornar o negócio mais atraente para o mercado, ele decidiu fatiar a empresa. Colocou a parte mais lucrativa, a exploração do nióbio, na Codemig e vai deixar a parte deficitária na Codenge, uma outra empresa que está sendo formada para absorver essa parte deficitária que não é lucrativa e que continuará sendo sustentada pelo governo. Então, a Assembleia Legislativa terá que até semana que vem avaliar sobre isso. E você acha que vai ter muitas empresas interessadas? Assim, já tem empresas interessadas que são vocacionadas a a exploração mineral. Da exploração, bacana. Outro assunto para a gente ver, Corion, é o seguinte: o governo de Minas viveu aí um aperto extra nessa terça-feira. 6 bilhões de reais foram bloqueados pelo governo federal porque Minas teria descumprido prazos e termos da repactuação da dívida do Estado. Mas poucas horas depois, uma liminar do Supremo Tribunal Federal garantiu o desbloqueio do dinheiro e ainda a retirada do Estado de Minas Gerais daquela lista de devedores federais. A União tem 30 dias para recorrer e, com isso, o pagamento da terceira e última parcela do salário dos servidores, que vence hoje, pode ser feita. Orion, o governo de Minas aí, ele está acusando, inclusive, o governo federal de atrapalhar o desempenho de Minas Gerais. Foi um estresse desnecessário, um abuso do governo federal, para não dizer má fé. Ora, se os dois entes aí, governo federal e governo estadual, estavam fazendo um acordo para equacionar a dívida do Estado junto à União, e após esse acordo, a União bloqueia os recursos de Minas, foi uma atitude truculenta que só mesmo a Justiça veio para dizer que briga política tem limites e é preciso respeitar também a autonomia do Estado. Mas que foi um sufoco, foi, né? Caso contrário, o Estado ficaria paralisado sem poder usar os seus próprios recursos, né? Eu imagino o medo dos servidores da parcela que foi paga hoje não acontecer. E para o Estado também. Pô, gente, e agora nós vamos tratar aí com você de mais um assunto, que é o seguinte, que a Assembleia Legislativa e o governo de Minas terão até a próxima segunda-feira para explicar ao Supremo Tribunal Federal a concessão de um aumento salarial dado aos deputados estaduais lá em 2015, no valor de R$ 25.300. E o pagamento da chamada verba do paletó, equivalente a 2 salários pagos no início e no final de cada legislatura. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Orion, a Assembleia vai dar conta de explicar direitinho esse aumento? Porque o que o STF quer saber é o mecanismo que justifica esse reajuste. O mecanismo, Inácio, ele é conhecido e é legal. Cada um tem o seu argumento. A Assembleia os deputados estaduais podem ganhar até 75% do que ganham os federais. O que o STF, o Supremo Tribunal Federal, está questionando é a obrigação, é a automaticidade dessa lei. O deputado pode ganhar até menos se quiser, se assim considerar, levando-se em conta a realidade financeira do próprio Estado. Então, o que o STF quer é que os deputados estaduais, a cada aumento que acontecer lá em cima na Câmara dos Deputados, ele avalie se a situação do Estado suporta esse novo aumento. Ganhar menos a gente ia bater palma, né? Muito Mas bem. não aconteceu isso ainda não, né? Preciso dar um bom exemplo, Inácio.
E agora nós vamos aí dar para vocês uma geral bem rápida nas últimas notícias sobre os bastidores da corrida ao Palácio da Liberdade. Na última segunda-feira, houve um encontro das lideranças do PSDB. Ficou definido que o plano A é ter candidato próprio. O plano B seria apoiar o ex-prefeito Márcio Lacerda. Orion, o Lacerda já disse aí que não quer estar no mesmo palanque com o Aécio Neves, o senador. Mas a Anastasia, por outro lado, já também disse que não quer ser candidato de novo ao governo de Minas. O PSDB tem chance de convencê-lo? A questão é saber quem quer aliança com Aécio Neves ou com os tucanos. O fato é que o PSDB vai bater cabeça até julho, quando é o prazo final para decidir quem será o candidato, se haverá candidato próprio ou não. A conversa de ter candidato próprio é a senha para negociar. Ora, a oposição está discutindo hoje se deve se unir ou pulverizar as candidaturas suas para enfrentar o PT do governador Fernando Pimentel nesta eleição. O mais importante, antes de fazer alianças, é fazer aliança com o próprio eleitor, que anda muito insatisfeito aí com os políticos de forma geral. A gente vai acompanhar para ver o que o PSDB vai fazer no final das contas, né? E no último final de semana, o PHS lançou a candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao Palácio da Liberdade, durante um evento de posse da Executiva Nacional do partido, realizado na capital. O prefeito esteve presente no evento, mas garantiu que não sairá da prefeitura da capital. Orion, vamos supor que o PHS consiga convencer Calil. Ele tem cacife, ele tem peso para entrar forte em uma disputa ao governo de Minas? Teria, como as pesquisas apontam, mas sabemos que Calil não é candidato. Trata-se de uma especulação e de uma encenação política que o partido do prefeito sabe que não será candidato. Toda essa marola aí ajuda só a confundir o debate sucessório que está apenas começando e a enganar a população. E tá assim de pequenas notícias envolvendo esse debate, né? Obrigada, Orion. Até semana que vem. Boa noite a todos. E você vai ver a seguir os destaques do esporte. O Cruzeiro perdeu para o Racing da Argentina na estreia da Libertadores. Dois acusados de matar um estudante de veterinária da UFMG durante a tentativa do roubo de um celular no bairro São Gabriel, na região nordeste de BH, foram interrogados hoje pela Justiça. O juiz da 2ª Vara Criminal, Haroldo André Toscano de Oliveira, ouviu a última testemunha de defesa nesta terceira audiência do caso no Fórum Lafayette, no centro da capital. E os dois réus, Robert Martins da Silva e Marcos Flávio de Oliveira Souza. Eles são acusados pelos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e corrupção de menor de idade por terem instigado um adolescente a participar do assassinato. Eles estão presos desde março de 2017. O estudante foi morto com um tiro no peito a poucos quarteirões de casa quando os homens em 2 motos o abordaram. Ele chegou a ser levado para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. E agora a gente fala de futebol. O Cruzeiro foi à Argentina para a estreia na Libertadores, mas volta para casa com a derrota por 4-2 para o Racing. Quem conta como foi o jogo da noite desta terça-feira é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Você previu que não ia ser fácil esse jogo, né? Mas em que exatamente que o Cruzeiro errou? Na marcação, né, Inácia? Acho que num jogo que a equipe sofre 4 gols é difícil falar outra coisa. A gente está vendo os gols e o que chama atenção, a gente até falava desse jogador, o Lautaro Martínez, muito valorizado, 33 milhões de dólares, deve ir para a Copa do Mundo, mas um jogador que nem é alto, não tem uma presença diária, digamos assim, fazer 3 gols de bola parada, esse segundo, inclusive, uma cobrança aí ensaiada, mas nem tão difícil de marcar, então o Cruzeiro acabou errando quando tentou buscar o empate, até chegou 1-1, depois acabou sofrendo o 3-1, no 3-2, teve até um bom momento na partida, mas acabou sofrendo o quarto, e aí realmente ficou difícil. Acho que o que dá para relevar é que o Cruzeiro realmente teve muitos desfalques de última hora. Goleiro Fábio, que a gente já sabia, e aí o lateral Edilson e o zagueiro Léo, que foram, digamos assim, até surpresas para a diretoria. O Cruzeiro realmente não conseguiu resistir. Bom, e o Atlético joga hoje, mas aí amanhã você traz os resultados e fala do clássico também do final de semana. Obrigada, André. Com certeza, obrigado. E veja a seguir, Museu de Congonhas lança nova programação em comemoração aos 280 anos de Aleijadinho. Centenas de vigas abandonadas há 25 anos pela Prefeitura de Belo Horizonte em um lote vago vão parar na Justiça. Elas estão no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste da capital, e seriam usadas para a construção de escolas. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 120 dias para apresentar ao Tribunal de Contas do Estado um plano de remoção ou de aproveitamento desse material.
O Museu de Congonhas lançou hoje em Belo Horizonte o programa Museu para Todos. Na celebração dos 280 anos de Aleijadinho, o público será convidado a refletir sobre a diversidade e a interatividade ao visitar o museu, que foi criado há cerca de 3 anos na cidade mineira e, segundo os organizadores, ele é visitado sempre pelas mesmas pessoas. E o objetivo é ampliar o público. O lançamento do projeto inédito veio em um momento de comemoração. O projeto é apoiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Assim, ele captou recursos para realizar uma iniciativa exemplar em Minas Gerais. Museu para Todos. É um projeto que envolve a cidade de Congonhas e a cidade de Ouro Preto e celebra a obra do Aleijadinho. E não é apenas um projeto ligado ao patrimônio cultural, mas também à educação, às artes, à participação da comunidade, à transformação da vida social e dos processos de educação por meio da cultura. O museu é voltado tanto para os que buscam turismo cultural quanto para aqueles que procuram o turismo religioso. De acordo com a diretoria do Museu de Congonhas, o público vinha se repetindo muito e essa nova proposta tem o objetivo de promover uma reflexão de diversidade, pertencimento e interatividade. A programação é eclética, diversificada, entendendo o museu como um grande local de potencialização da cultura e do patrimônio de Congonhas e do Brasil. Vai acontecer também a segunda edição do programa de formação em mídia em educação no museu. A agenda do Museu para Todos foi lançada durante o evento, com toda a programação para 2018. É uma divulgação ampla a partir de agora, com site, com Facebook. A gente vai usar as mídias sociais todas para divulgar essa programação e é tudo gratuito. E agora eu reforço aquele convite para você se comunicar conosco, nos dando sugestões aí de assuntos importantes que estão acontecendo perto de você ou fazendo denúncias, quem sabe. Use o nosso BandZap, que é o 31 99 772 7663 e querendo rever o nosso conteúdo, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.